Em 1585, o governador Salvador Correia de Sá reuniu seus homens após um longo período de paz na cidade. Decidiu seguir para o interior do Rio de Janeiro, levando consigo quase toda a tropa, deixando a cidade vulnerável. Inês de Souza, esposa de Salvador Correia de Sá, aproximou-se dele enquanto ele estava montado em seu cavalo, pronto para partir. Eles se abraçaram e ela acenou em despedida, sentindo uma mistura de orgulho e apreensão. Ao retornar para casa, Inês observou o horizonte. Seus pensamentos estavam em seu marido. A cidade parecia tranquila, mas uma inquietação crescia em seu coração, pressentindo que algo estaria por vir. Alguns dias depois, um jovem soldado de patrulha entrou nos aposentos com uma luneta, indicando o horizonte para Inês observar algo que vinha do mar. O rosto do jovem soldado estava pálido, refletindo a gravidade do momento. Inês pegou a luneta e, ao olhar, seu semblante mudou, aterrorizada ao ver 3 caravelas de guerra, com corsários se aproximando da Baía de Guanabara. O perigo era iminente, e a cidade estava desprotegida. Determinada, Inês correu até a igreja e pediu ao padre que tocasse o sino repetidamente chamando a população. Percebendo a urgência e a explicação de Inês, o padre obedeceu e o som ecoou por toda a cidade. Centenas de mulheres e alguns idosos apareceram na praça em frente à igreja, atendendo ao chamado. Murmúrios de preocupação se espalharam enquanto todos aguardavam as instruções de Inês de Souza. Ela subiu as escadas da igreja e falou ao povo sobre a aproximação dos corsários. Propôs então que todos se vestissem com uniformes de soldados, usassem maquiagem para simular barbas e fingissem estar marchando na praia para dissuadir os invasores. A ideia audaciosa foi recebida com hesitação por todos, mas a determinação de Inês de Souza inspirou confiança. Todos concordaram em participar do plano audacioso para proteger a cidade. Muitos correram para ajudar. O grupo dirigiu-se à guarnição militar e começou a vestir os uniformes reservas dos soldados ausentes. A transformação foi impressionante, dando-lhes a aparência de uma verdadeira força militar. Formaram então uma coluna com centenas de pessoas, marchando em direção à praia sob a liderança de Inês. A visão era poderosa, transmitindo uma falsa impressão de uma cidade bem defendida. Na praia, posicionaram-se estrategicamente, simulando manobras militares coordenadas. A disciplina e a organização do grupo impressionaram, criando a ilusão de uma força defensiva preparada, com embarcações e tropas. Os corsários franceses avistaram a movimentação na praia, acreditando tratar-se de uma guarnição bem equipada, hesitaram em prosseguir com o ataque planejado e acenaram aos outros navios para recuarem. Após momentos de tensão, as caravelas inimigas começaram a manobrar para se afastar da costa, convencidas de que não teriam êxito. A estratégia de Inês de Souza surtiu o efeito desejado. Ao perceberem que os invasores bateram em retirada, todos na praia explodiram em celebração, abraçando-se e agradecendo a liderança corajosa de Inês de Souza. Semanas depois, o governador Salvador Correia de Sá retornou de sua expedição e foi recebido com entusiasmo pelos habitantes, que rapidamente contaram sobre a astúcia de sua esposa. Ao ouvir os relatos, Salvador desmontou rapidamente de seu cavalo e correu para abraçar Inês, expressando orgulho e admiração por sua coragem e inteligência diante da ameaça iminente. A cidade celebrou a engenhosidade de Inês, reconhecendo-a como heroína que salvou o Rio de Janeiro de um ataque devastador, fortalecendo assim o espírito comunitário de todos. A história de Inês de Souza tornou-se uma lenda local, inspirando futuras gerações sobre o poder da liderança feminina e da união em tempos de adversidade. Em 1647, Salvador Correia de Sá e Benevides fortaleceu as defesas do Rio de Janeiro durante a Guerra da Restauração, temendo ataques espanhóis à colônia. A cidade tornou-se base naval estratégica para Portugal, com navios de guerra ancorados na Baía de Guanabara, prontos para defender a costa contra invasões. Militares portugueses treinavam tropas locais no Terreiro do Carmo,
preparando a defesa contra possíveis investidas espanholas durante o conflito pela independência portuguesa. Salvador Correia organizou expedições navais partindo do Rio de Janeiro para reconquistar Angola dos holandeses, fortalecendo o domínio português no Atlântico Sul. No ano de 1650, registra-se o início do que ficou conhecido como o Triângulo Comercial Português. O Rio de Janeiro consolidou-se como um ponto vital nesse sistema, servindo de elo entre a África e a região do Prata. Navios negreiros chegavam ao porto carregados de escravos, que eram trocados por produtos locais, como açúcar e aguardente. A prata proveniente de Buenos Aires complementava esse circuito comercial, tornando-o uma engrenagem essencial para os interesses portugueses. A caça às baleias no Rio de Janeiro era uma atividade econômica importante, fornecendo óleo para iluminação pública e lubrificação. Baleias francas eram avistadas e caçadas na Bahia. Armações baleeiras operavam na Baía de Guanabara até então em pequena escala, com embarcações específicas e tripulações especializadas. O processo incluía arpoadores portugueses e escravos remadores. O processamento da baleia ocorria em estruturas específicas no litoral, onde o óleo era extraído e armazenado em grandes tanques para posterior distribuição. A atividade baleeira gerava diversos subprodutos. Além do óleo para iluminação, ossos eram usados na construção e barbatanas em vestuário. Sob o incentivo do governador Salvador Correia de Sá e Benevides, os engenhos fluminenses aumentaram significativamente a produção de aguardente em 1651, marcando a ascensão da aguardente fluminense. Esse produto tornou-se peça-chave no comércio com a África, especialmente em Angola, onde a cachaça passou a ser uma das principais moedas de troca no tráfico de escravos, fortalecendo os laços econômicos entre as regiões. O comércio com Angola atingiu um novo patamar em 1652, marcando a consolidação do comércio com Angola. A aguardente produzida no Rio de Janeiro ganhou preferência entre os comerciantes portugueses em Luanda, sendo amplamente utilizada nas trocas por escravos. Essa dinâmica estabeleceu rotas comerciais regulares entre o Porto Carioca e a costa africana, reforçando ainda mais a importância estratégica do Rio de Janeiro no Império Português. As tensões entre colonizadores e povos indígenas chegaram a um ponto crítico em 1654, marcando os conflitos territoriais e a expansão colonial. Nas áreas de expansão dos engenhos, os confrontos se intensificaram. A administração colonial organizou expedições militares para garantir o domínio português sobre o território, visando proteger os interesses econômicos da coroa e assegurar a continuidade da produção açucareira. A região de Irajá viveu um momento de grande desenvolvimento em 1655, conhecido como o Desenvolvimento de Irajá. A produção açucareira na área cresceu de forma expressiva. Novos engenhos foram construídos sob a supervisão da Câmara do Rio de Janeiro, aproveitando as terras férteis e a proximidade com o porto. Irajá consolidou-se, assim, como um importante centro produtor, contribuindo para a economia colonial. O tráfico negreiro atingiu seu ápice em 1656, com a intensificação do tráfico negreiro. O Porto do Rio de Janeiro tornou-se um dos principais pontos de entrada de escravos na colônia. A Companhia Geral do Comércio do Brasil, estabelecida em 1649, ampliou suas operações, distribuindo escravos não apenas para os engenhos locais, mas também para as regiões mineradoras que começavam a emergir. Salvador Correia de Sá e Benevides, governador do Rio de Janeiro em 1657, estabeleceu conexões comerciais estratégicas com Buenos Aires. As trocas mercantis, documentadas nos registros da Câmara, incluíam prata e couro em troca de produtos brasileiros, especialmente açúcar e madeiras do Rio.
Os registros da Provedoria da Fazenda Real indicam que, em 1658, vários engenhos fluminenses adotaram técnicas pernambucanas de produção. O provedor Moore documentou aumento significativo na produção após a implementação dos novos métodos de moagem e cozimento nos engenhos da região fluminense. Documentos da Câmara do Rio de Janeiro registram que, em 1659, iniciou-se a ocupação além do Morro do Castelo. O procurador da Câmara, seguindo ordenações reais, estabeleceu diretrizes específicas para a ocupação das várzeas em direção ao campo da cidade, atual Santana. Após a expulsão dos holandeses do Brasil em 1654, a produção de açúcar no país enfrentou forte concorrência com o açúcar produzido nas Antilhas, o que resultou em uma diminuição dos lucros para os senhores de engenho. Para compensar essa perda, muitos passaram a investir na produção de aguardente de cana, a cachaça, que se tornou um produto lucrativo, especialmente devido ao seu comércio com a África para a troca por escravos. No coração do Brasil colonial, mais precisamente no Rio de Janeiro de 1660, a produção de cachaça era a alma da economia local. Entretanto, a crescente insatisfação dos produtores com os altos impostos cobrados pela coroa portuguesa fervilhava como o alambique que destilava aguardente. A cada barril de cachaça exportado, uma fatia cada vez maior de seus lucros era destinada aos cofres reais, sufocando a prosperidade dos fazendeiros. Além disso, alguns alambiques foram destruídos ou proibidos de funcionar. O comércio de cachaça passou a ser ilegal, e os produtores passaram a se esconder, e o mercado negro de cachaça se estabeleceu. Salvador Correia de Sá passou a ordenar a destruição dos alambiques e navios que transportavam ilegalmente a cachaça. Em 1660, Salvador Correia de Sá e Benevides assumiu o cargo de governador da repartição sul do Brasil.